Olá, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre o 11 de setembro, uma data emblemática para o mundo ocidental. No dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos da América é atacado em seu território continental por aviões de carreira, comandados por terroristas ligados à Al-Qaeda, uma organização terrorista comandada pelo Osama Bin Laden. Foi a primeira vez na história norte-americana que os Estados Unidos sofreu um ataque com método, planejado e de grande amplitude, e no seu território continental, porque em 1941 os Estados Unidos sofreu o ataque de Pearl Harbor, mas era na ilha do Havaí, que é um dos estados norte-americanos. Então, nunca os Estados Unidos em sua história tinha sido atacado de forma sistemática e tão grande no seu território continental. Então, foi impressionante, porque você vê que o World Trade Center ele era considerado um símbolo do capitalismo, um símbolo do poder econômico norte-americano. E os terroristas da Al-Qaeda foram direto atacar as torres gêmeas do World Trade Center, atacando assim simbolicamente o sonho americano, né, do maior país capitalista do mundo, atacando o seu poder econômico. Isso foi tudo muito simbólico. Eu me lembro que nesse dia eu estava dando aula numa sala de primeiro ano do ensino médio e tinha um aluno no final da sala ouvindo na época não sei se era um Walkman, mas que era rádio e Walkman. E ele com foninhos de ouvido, aqueles de espuma ainda, ele ouvindo, e acho que eles estavam ouvindo rádio, e daí eu falei para ele, por favor, guarda, que nós vamos começar a aula. Daí ele falou assim, o menino, eu lembro bem dele ainda, ele falou assim, professor, tem uma treta acontecendo lá nos Estados Unidos. Era por volta das 10 horas da manhã, quando aconteceu isso, quando eu falei com o aluno. E daí eu falei, que treta o quê? Guarda isso, agora não é hora. Daí ele falou, professor, é uma treta séria. Bom, eu negociei com o aluno, a gente deu a aula e depois encerrou minha aula naquela escola e eu fui para casa para o almoço. E eu liguei a televisão. Quando eu liguei a televisão era um choque. Eu vi uma das torres pegando fogo, atingida no meio. Já tinha sido o ataque à primeira torre logo de manhã, acho que por volta não lembro o horário, mas foi entre 8 horas da manhã e 9, eu acho que foi 8h45, 9, alguma coisa assim. E estava em chamas. E daí eu fiquei assistindo atordoado aquilo lá, né? Foi impressionante, todas as redes de televisão transmitindo ao vivo aquilo. E lá pelas 11h30, a gente vê um avião ao vivo bater na segunda torre e derrubá-la. Demorou um tempo para as duas derrubarem, né? Para as duas caírem. Elas tiveram as estruturas afetadas pelo calor, eram treliças, né, que derretem, e acabaram desabando. Foi chocante, foi impressionante. Centenas de bombeiros morreram tentando salvar as pessoas. Milhares de pessoas do mundo inteiro que estavam naquelas torres acabaram falecendo, né, morrendo nesse ataque terrorista. Foi a primeira vez também na história que o terrorismo atinge em grande escala uma nação poderosa como os Estados Unidos. E foi emblemático para o mundo, porque agora o inimigo não tinha um rosto. Vários grupos terroristas no mundo inteiro estavam agindo, principalmente de origem árabe muçulmana, certo? E também mostrou a resiliência do povo americano de
se levantar, sacudir a poeira e reconstruir aquele lugar, né, que havia sido destruído. E a gente vê também uma série de vertentes aí acontecendo. Os Estados Unidos começa a ir atrás do dinheiro, né, que financiava esses grupos, até caçar o Osama Bin Laden anos depois e abatê-lo, né, numa operação rápida no Paquistão, logo na fronteira com o Afeganistão. Ele foi abatido ali. E depois o seu corpo foi preparado nos rituais islâmicos e jogado ao mar num porta-aviões, que ele estava sendo trasladado. Foi feito isso para que não houvesse lugar de peregrinação de radicais terroristas. Isso é muito comum, você apagar o mito, né? Mas no decorrer dos anos a gente viu que os Estados Unidos foi deflagrando uma série de ações contra diversos líderes remanescentes da Al-Qaeda e minando o seu poder econômico através do rastreamento de contas e de empresas que bancavam esses grupos, até que praticamente encerrou a atividade desse grupo. E outros grupos terroristas também foram perdendo sua força através do combate direto, em ação mesmo no campo de batalha, e também do asfixiamento dos recursos desses grupos. Né? É o caso do ISIS, do Boko Haram, que acabaram perdendo espaços e agora vivem numa posição de latência. Ou seja, existe o risco deles aflorarem novamente, mas provavelmente eles são monitorados pela CIA e pelos grandes grupos de inteligência dos países, né, envolvidos, principalmente os países da Europa Ocidental e da América. Bom, houve uma narrativa sobre isso, muito propagada pelos partidos de esquerda marxista, que foi assim, que os Estados Unidos mereceu aquele tipo de ataque covarde, né? Porque se é uma guerra, há uma declaração de guerra, né? Ali não. Houve um ataque covarde, infame, e os partidos de esquerda e a esquerda marxista relativiza esse fato, né? Alegando que para os países árabes muçulmanos sempre são dias 11 de setembro. Uma mentira deslavada. A gente sabe que o país Israel e os Estados Unidos só atacam posições em países próximos árabes islâmicos quando são atacados. Ou seja, eles devolvem o ataque. E os palestinos que vivem dentro de Israel, eles vivem tranquilamente. Existem relatos através de documentários que o povo de Israel e o povo palestino convivem bem. É uma questão política querer expulsar os israelenses de lá. Eles não estão interessados em ter um Estado soberano. Eles querem implodir a existência do Estado de Israel. É só isso que importa. Mas, com o tempo, isso tem mudado. A gente viu agora, recentemente, o presidente Donald Trump conseguiu negociar um acordo histórico entre Israel e Emirados Árabes. Um acordo de paz. E que a gente espera muito que dê certo, que seja respeitado e que seja duradouro. E que no rebote desse acordo, diversas outras nações árabes muçulmanas, ou até o Irã, que é persa, se alinhe a esse acordo. Porque todos ganham quando a paz triunfa no Oriente Médio, sem posições radicais, extremistas desses grupos terroristas. Então, esse vídeo foi mais para marcar mesmo essa data do 11 de setembro, que para muitas gerações ficou na memória e vai ficar durante décadas. A imprensa mundial, principalmente essa imprensa lacradora que foi aparelhada nos últimos tempos,
além de relativizar esse fato, também tenta escondê-lo, falando muito pouco ou pincelando muito pouco esse fato histórico emblemático do início do século XXI. Então é papel de nós, historiadores sérios, professores de história comprometidos, sérios com a verdade, trazer à tona e lembrar esse fato do dia 11 de setembro de 2001, quando a América foi atacada no World Trade Center e as duas torres acabaram desabando e mais de 2.700 vidas foram perdidas nesse ataque. Isso sem contar o avião da United de 93, que os tripulantes tomaram o comando e o avião acabou caindo. Eles conseguiram retirar o comando do avião dos terroristas e tiveram que se sacrificar para que aquele avião não virasse uma bomba, um artefato de ataque. E também um ataque ao Pentágono norte-americano, também por um outro avião que acabou destruindo uma das alas do Pentágono. Isso aí não pode ser esquecido, tem que ser sempre lembrado. Agora a pergunta que eu faço para vocês que estão me assistindo: o que você estava fazendo naquela manhã do dia 11 de setembro de 2001, quando aconteceram os ataques das Torres Gêmeas? O que você estava fazendo? Onde você estava? Como que você teve acesso a essa informação? Como que você assistiu? O que você sentiu naquele momento? Quais foram as suas impressões sobre aquilo? É importante a gente colocar aqui nos comentários para fazer o vídeo ter uma relevância maior. Eu agradeço a audiência, continua caindo a audiência do canal, os vídeos agora não ultrapassam mais de 400 visualizações, é muito pouco. O canal perdeu totalmente a relevância, eu conto só com o compartilhamento de vocês. Não adianta eu fazer vídeos constantes, porque a relevância cai mais ainda. Então eu estou tentando reaparelhar o canal para fazer 2 vídeos por semana. E eu conto com o apoio de vocês. O canal tem um Apoia-se aqui. Com R$1 você poderá estar remunerando o canal a partir de R$1. Isso aí é um apoio muito importante para que os vídeos continuem sendo produzidos. Então, eu deixo aqui meu muito obrigado. Vamos relembrar o dia 11 de setembro de 2001. Até um próximo vídeo.